acessado o material, iniciado a nossa aula, então, de modelagem ambiental. O pessoal tem conseguido acessar os vídeos lá no canal? Alguém chegou a acessar ou ainda ninguém? Sim, eu dei uma revisada na aula passada. Sim, dá. Tá, e tá bom a qualidade? Tá ok? Tá bom, pra mim tá bom. Tá bom então, pessoal. Bom, então, conforme combinado aí, na última aula, então, foi solicitado para que vocês baixassem o Enzo, tá? Nós gostaria que vocês também já baixassem lá da plataforma aula 5, hoje é a nossa quinta aula. Agora, com todos presentes, o professor prorrogou um pouquinho mais aí o prazo do início da entrega do relatório, tá? Até porque hoje nós vamos trabalhar ainda dentro de modelagem de um escoamento de tanque. Por que o professor ele bate tanto nesse... A gente está aí já indo para a quinta aula falando sobre um mesmo tema, porque, digamos assim, dentre os modelos matemáticos que a gente vai desenvolver, vai ter mais agora, vai ter um modelo de dispersão em água, dispersão em ar e dispersão em solo. Para esses três modelos que a gente ainda vai desenvolver, eles já vão envolver outros parâmetros, né, como concentração, como tipo de poluente, né? Então, além de balanço de massa, ele vai ter também balanço de energia, né? Pouco, mas vai ter um pouco de balanço de energia, e também, principalmente, o momento, né? Que é a questão espacial. E quando a gente trabalha nessa escoamento de tanque, ele é um pouco mais limitado, porque a gente não tem transformação química nenhuma. Então, visualmente é mais compreensível, até porque vocês também fizeram uma prática, e eu gosto de perder um pouquinho mais de tempo para que vocês entendam bem a questão dos fundamentos matemáticos e possam comparar diferentes plataformas, né, utilizando as informações. Bom, então, o professor já começou a compartilhar a tela. Então, deixa eu apresentar a nossa aula de hoje. Então, segue na mesma dinâmica. Vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho? Sim. Então, só para a gente dar um breve feedback da aula 4, tá? Que era para utilizar o Excel para obter os modelos matemáticos, que era aquele exercício da Petrobras, né? Daí eu pedi para que vocês postassem os gráficos, né? Então, lembrando, quando a gente cria um modelo, né, em Excel, a gente tem um pouquinho de trabalho, por quê? Porque a gente tem que repetir, digamos, a operação, que nem aqui. A gente teve que repetir várias vezes a vazão, né, para ficar de uma maneira gráfica, digamos assim, né, para a execução do gráfico, a questão da definição da velocidade, né, e essa era a pergunta, né, a pergunta do exercício. Qual era? Deixa eu só retomar a pergunta do exercício aqui. A velocidade de variação de altura em relação ao tempo, em metros por segundo, no instante em que H for igual a 5 metros, será? Bom, então lembrando, né, essa figura aqui, da maneira como ela está apresentada no exercício, ela nós temos um cone, né? E esse cone perfeito, por que a gente chama ele de cone perfeito? Porque a gente tem um ângulo reto aqui, ó, um ângulo de 90 graus, né? Então, esse ângulo reto nesse cone perfeito, nos diz o seguinte, que o raio é igual à altura, né? Isso quer dizer o quê? Que se aqui eu te disser que na marca do líquido é 5 metros, quer dizer que eu tenho uma altura de 5 metros, né? Se a altura do líquido aqui for 6 metros, eu vou ter a altura... desculpa, se eu tiver um raio aqui, né, de 6 metros, eu vou ter uma altura de 6. Ou seja, altura igual ao raio. E daí ele perguntava
com essa vazão constante, daí o que ocorre, né? Quando a gente tem um cone, a parte de baixo do cone ocupa menos volume do que a parte de cima, né? Então, a gente vai tendo um aumento gradual do volume, né? Então, com base nessa informação, ele quer saber qual vai ser a altura, né? Desculpa, qual vai ser a velocidade quando a altura for de 5 metros, né? Considerando essa vazão de 0,25 metros cúbicos por segundo. Então, vejam, a velocidade vai ser algo em metros por segundo. Por quê? Porque a gente tem volume em metro cúbico, né? Nós vamos ter vazão metro cúbico por segundo, nós vamos ter altura em metros, né? Já está até apresentado, raio em metros, e o tempo vai ser em segundos, como está descrito aqui, né? Então, com base nessas informações, o que nós temos que fazer? Bom, a gente vai ter que, então, trabalhar aqui. Como é que a gente determina, né, o volume, né? O volume do sistema em cheque, sempre o volume vai ser a área vezes a altura, né? A altura vai ser igual ao raio, o raio vai ser igual à altura, né? E o tempo. Qual vai ser o tempo? Se a gente pegar, dividir, né, o volume metro cúbico pela vazão metros cúbicos por segundo, o que nos sobra? Nos sobra o segundo, né? Então, esse vai ser o nosso tempo. Então, como o exercício ele te passa algumas informações, como a vazão, ele te passa, e ele te diz que o H vai ser igual ao raio, certo? Então, com base nisso, a gente vai utilizar essa informação e essa. Então, essas aqui, podem ver aqui, ó, quando a gente descreve os valores numéricos nesses espaços, e aqui da mesma forma, que a gente vai ter um aumento gradual, né, de 1 a 10. Para quê? Para que a gente possa fazer as projeções. Bom, como é que nós vamos, então, calcular a área? Bom, a área ela é muito simples, né? A área de uma circunferência, que é o que nós vamos ter ali, né? Vai ser πr ao quadrado. Essa é a área da circunferência. Então, o raio nós temos, por quê? Porque a gente tem a altura, né, determinada aqui, ó. Então, fica muito fácil. Ou seja, aqui, para a determinação do cálculo, é só nós pegarmos as informações que o cálculo vai sendo feito gradualmente. Bom, qual é a importância de nós termos a área? Por quê? Porque vazão dividido pela área nos dá a velocidade, que é o nosso objetivo, tá? Então, se vocês perceberem, nós vamos ter, então, a constante, que é a vazão, nós vamos ter as variáveis controladas, que vai ser o raio, e em virtude da vazão e do raio, a gente obtém a área, certo? Através de uma equação, ok? E com esta equação, né, com o resultado dessa equação, a gente, através de outra equação, nós obtemos, então, o valor da velocidade, né? Daí eu lembro que na aula passada, né, o colega fez um comentário, professor, deu o valor numérico. Então, o que vocês tinham que fazer para descobrir, né, o resultado propriamente dito? Bom, vocês teriam que fazer a transformação aqui, né? Então, se a gente pegar aqui, deixa eu pegar a calculadora, só um minuto. Então, se nós pegarmos aí a calculadora, a gente consegue de uma forma simples, né, fazer. Então, vai ser 1 dividido por 100 vezes π, que é 3,14. Então, esse primeiro resultado aqui vai ser 3,18 vezes 10 na menos 3.
certo? Ó. Mesma dinâmica para o segundo cálculo. Aqui vai ser a menos 2, então vai ser 1 dividido por 10 vezes π. Isso aí. Que vai ser igual a 0,31, né? Sim, são 2 zeros aqui. É um... Deu um errinho aqui, pessoal. É menos 2. Tá. Aqui, 40 dividido por π. (12,7). Perdão. Aqui está numeral, 2,5, aqui está numeral, 0,25. Né? Então, isso aqui era uma coisa que vocês teriam que fazer. Né? Então, comparando com os valores que nós obtivemos aqui, peraí que aqui deu 0, 0. Deixa eu confirmar de novo aqui, que eu acho que estou fazendo alguma coisa errada na calculadora. 1 dividido por 100... Estava certo, é isso aqui mesmo. E aqui eu acho que está errado. É 0, 0, aqui é na 2, 1, 2. Estava certo do jeito que a gente tinha colocado. Né? Lembrando que esses números aqui, eu acho que vocês tudo sabem bem essa questão do... a questão de número científico, né? Aqui vocês são tranquilos, né? Se não são, sempre é bom dar uma exercitada, né, meus engenheiros? Então, é algo importante que vocês saibam, né? Um engenheiro, ele é uma pessoa que trabalha com números, né? Então, a gente saber nesse tipo de formação, trabalhar com números é importante. Então, aqui 31,8, mesma coisa. Então, aqui, ó, vai andar, é menos 3, então, a vírgula estava aqui, vai andar 1, 2, 3 casas para a esquerda, por isso que o valor é negativo. Elevado esse valor aqui, né? Aqui é a mesma dinâmica. Então, é menos 2, então a vírgula estava aqui no 3, então andou 1, 2 casas para a esquerda, por isso o valor é negativo. Ok? Então, dessas respostas, quando deu a altura de 5 metros, significa que o raio é igual a 5 metros, não é isso? Então, quando o raio é 5 metros, que foi o questionamento do exercício. Então, quando o raio é 5 metros, quando o raio é 5 metros, a altura, né, obviamente vai ser 5 metros, o raio também será 5 metros, automaticamente nós vamos ter esta velocidade, que é igual a 1 sobre 100 vezes π, ok? Então, matamos aí essa charada, aí era definir a letra A. Bom, o que eu pedi para vocês apresentarem? Né? Aqui tinham alguns gráficos, certo? Que o professor apresentou para vocês, que são os gráficos dos dados de um em função do outro, tá?
só que eu pedi para que vocês representassem os gráficos segundo o MATLAB tinha apresentado, né? Alguém teve alguma dificuldade na realização dos gráficos? Não. E é tranquilo, né? Hoje a gente vai trabalhar mais uma vez. Hoje eu vou pedir para vocês executarem gráficos em Excel. É importante, tá? Porque, então, assim, ó, vocês tinham que fazer esses gráficos no Excel, a altura em função do tempo. Então, por exemplo, aqui foi o gráfico do MATLAB, tá? Então, para vocês terem aqui o gráfico, deixa eu diminuir para ficar um pouquinho melhor para a minha visualização. Então, se tu precisa obter um gráfico, então, é muito simples, é só pegar aqui, insere aqui. E aperta aqui em editar. Ah, tá. Ele selecionou ali, não sei por que ele selecionou. Não queria que ele selecionasse nada. Vamos aqui. Um dos gráficos, deixa eu ver aqui. Um era a altura em função do tempo. Então, tu pode direto selecionar aqui tempo. Ó, aperta em Ctrl e altura. E daí aqui tu pede para inserir o gráfico. Ó, já te deu o gráfico prontinho, altura em função do tempo. Na realidade ele inverteu aqui, ele botou tempo em função da altura. Deixa eu... Daí isso aqui tu só faz o seguinte, aqui ó. Selecionar dados. Então vamos inverter. Editar. Ó, clica aqui, editar. Vamos botar outro número. Então vamos botar H em função do tempo, certo? Aí aqui a gente vai, quem vai ser o X? O X é o que está na base. Eu quero que o X seja o tempo. Quem vai ser o Y? Bom, o Y vai ser a altura. Então tá. Então esse é o nosso gráfico. Um dos que a gente tinha que obter. Bom, o outro que nós tínhamos que obter em MATLAB, que foi obtido em MATLAB, está aqui, ó. Esse aqui foi igual, ó, tá vendo? Esse aqui é o dado de MATLAB, e esse aqui foi o gráfico que nós obtivemos em Excel. Então, é aí que está a questão que eu quero que vocês entendam. O professor está mostrando diferentes softwares para vocês, mas eles, claro, eles têm uma interface de trabalho diferente, porém, a resultante, ela não muda, ela é a mesma, tá? Outro era a velocidade em função do volume, né? Então, da mesma forma, tu pegava aqui, então, a velocidade em função do volume. Então, tu vai pegar velocidade e vai pegar volume. Marcou os dois, daí tu bota aqui, inserir gráfico. Tá aqui. Então, mesma coisa. Deixa eu ver como é que foi o gráfico que a gente obteve aqui. Era volume, velocidade, volume. Velocidade, volume. Velocidade. Não, tá inverso aqui. Então, mesma dinâmica. Então, selecionar dados. Editar. Então, aqui nós vamos querer velocidade. V maiúsculo em função do volume, V minúsculo. Esse é o título. Então, quem é que vai ser o X? O X é o que está embaixo. A gente quer que seja o volume e a velocidade, o Y. Então, tá.
Ok? Então, esse gráfico aqui. Ó. Velocidade, volume. Certo, pessoal? Velocidade, volume. Daí, se tu quiseres, aqui tu pode clicar aqui, ó, e, por exemplo, eu quero acrescentar os nomes dos eixos aqui. Então, quem é esse eixo aqui? Esse eixo aqui, nesse caso aqui, vai ser A altura? isso. Vou botar o Hzinho mesmo, né? Para botar o H em metros. E aqui a mesma coisa, ó. Tempo, perdão. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que vocês vão ter que fazer no trabalhinho de vocês ali, né? No relatório. Isso vai ser muito... Pessoal, é importante a gente perder um pouquinho de tempo nisso, que eu acho que não é perder. Por quê? Porque a vida profissional de vocês vão trabalhar muito com gráficos, vão trabalhar muito com dados. E uma das formas importantes de apresentar dados é através de gráficos. Então, aqui nós vamos ter velocidade em função. Aqui é o volume, né? Não, aqui é a velocidade, isso? Velocidade. E aqui é o... Velocidade em metros por segundo. E aqui é o volume. Isso aí. Agora, eu acho que tem mais um. É raio em função da altura, né? Raio em função da altura, então mesma dinâmica, pegaria o raio. E aqui os dois são iguais, né, pessoal? O raio em função da altura, então. Ô, prof, no meu relatório eu comecei já a inserir os gráficos que eu gerei, eu só ainda não fiz a discussão sobre eles. Aí eu criei sobre a altura em relação ao tempo, volume em relação ao tempo, velocidade e o tempo, e o H modelado e H real. Não sei se tinha. Ótimo, ótimo. E daí hoje a gente vai trabalhar também, tá? Nós vamos trabalhar também em função do... Peraí. Vamos trabalhar também em função do Enzo, tá? Para vocês terem mais um resultado, né? Que daí vocês vão comparar. Vocês vão comparar daí, mas isso daqui a pouco eu vou falar, mas daí vocês vão comparar a altura modelada pelo Excel versus o experimento, e vocês vão calcular a altura calculada pelo Enzo versus o experimento. Tá? Então, aqui vai ser raio, ok, tá certinho, e aqui vai ser a altura. Esse aqui já deu certinho, então é raio em função da altura. Raio em função da altura. Então, vou finalizar aqui. Só clica aqui com o botão aqui, né, para a gente acrescentar, então. Isso aqui não precisa aparecer. Isso aqui a legenda é importante quando tu tem mais de um dado, né, para mais de
mas de um parâmetro avaliado na curva, né? Então, aqui vai ser o raio metros. E aqui, então, a altura. Então, deu uma linha, né, vertical, simétrica, né, desculpa, uma linha, foi um gráfico, uma curva linear, simétrico, por quê? Porque a altura é igual ao raio. E por último, foi velocidade em função da altura, né, que é o que velocidade em função da altura. Velocidade em função da altura. Inserir. Então, era exatamente isso que o professor queria que vocês fizessem lá na semana passada. Tá? Acho que deu uma pequena inversão aqui. Dados, editar. Então, aqui eu quero velocidade em função da altura. Então, no X vai ser... No X, quem é que é no X? No X é a altura. Altura. E o Y, velocidade. Ok. Então tá. Aqui o nosso último gráfico. Só nós acrescentarmos aqui o nome dos eixos. Então aqui vai ser velocidade em metros por segundo e altura em metros. Aqui. Muito bem, tá, pessoal? Então era isso que o professor queria que vocês tivessem feito, tá? Então, quem não fez, por favor, aí, atentem aí, espero que tenham entendido, né, como é que se fazia. Então, isso aqui é o gráfico produzido no Excel, e os gráficos que o professor apresentou na aula passada são gráficos obtidos no MATLAB, tá? Se vocês observarem aqui no cantinho de cima ali, ó, MATLAB, que infelizmente é um software pago que a gente tem disponível lá no Laboratório de Informática da UBRA, mas que em virtude da pandemia a gente acabou não acessando. Tá? Então, ó, a interface dele é diferente, né, um pouquinho mais parecido com o que nós vamos trabalhar hoje com o Enzo, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido, e caso alguém não tenha compreendido, né, a gente está aqui repetindo e gravando para que vocês possam, depois, com calma, tentar fazer essa execução, ok? Muito bem. Bom, agora, então, finalizado, tá, o que a gente tinha feito na última aula, era importante que a gente tivesse instalado o Enzo, então o professor já conversou com vocês, em tese, né, o pessoal, a grande maioria, já baixou. Então, eu gostaria que vocês, clicassem lá no ícone que ficou na área de trabalho de vocês. Enzo, aqui, cliquem aqui 2 vezes, tá? Então, assim, pessoal, é comum, é um software livre, tá? Ele, às vezes, apresenta erro, ele tem alguns problemas, assim, o próprio Windows, que a gente compra no computador, aí ele também dá problema, então, computador, celular, quanto mais informações a gente começa a trabalhar, a tendência de que eles apresentem erros é grande. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes a gente está trabalhando e ele simplesmente fecha. Tá? Então, o que tu faz? Respira fundo e reabre de novo, né?
É claro que quando tu não salvou é um problema, quando isso acontece. Então, é aquele hábito, né, que o cara sempre tem que estar salvando, né, de forma breve. Ok, esse então é o que eu quero que vocês abram aí, tá? Então, vocês vão enxergar exatamente do jeito que o professor está apresentando aqui. Ok? Tá? Então, vamos voltar lá. Bom, antes de a gente trabalhar, então, no Enzo, baixem também o material 11, tá? O que é o material 11? Tá? O material 11, ele vai estar para vocês um pouquinho diferente do que o professor está mostrando aqui, tá? Então, o que eu quero que vocês façam agora, tá? Vocês, então, vão ter o material 11 simplificado, que é esse aqui. O professor já trabalhou para vocês, e o que eu quero que vocês agora façam vocês têm isso aqui, ó. Vocês têm o tanque 1. Então, como é que funciona? Misturar tanques, tá? Até então, vocês só tinham um tanque, tá? Então, hoje a gente vai começar a botar um tanque, vai botar no do outro, tá? Então, aqui, ó, feed, alimentação, o tanque 1, saída, né? Mesma dinâmica aqui, ó. Vem do tanque 2, vem do tanque 1, entra no tanque 2, saída para o tanque 3. E, por último, o tanque 3, então, vem do tanque 2, entra no 3, e a saída, né, que no caso aqui vai ser o fluxo final, certo? Que é o FE, tá? Ou o FS, né, o de saída aqui, e a gente está botando o FE como de entrada. Então, da mesma forma, a gente está usando a equação de Bernoulli, por quê? Porque nós não temos válvula, tá? Então, a gente tem aí, né, os 3 tanques, tá? O que o professor quer que vocês façam? Tá? Eu quero que vocês façam isso aqui agora, tá? Então, o professor vai dar aí 15 minutinhos para vocês executarem, e quem não conseguir, pede ajuda, tá? Então, eu quero que vocês executem isso aqui, ó, um gráfico, tá? Esse gráfico que vocês vão fazer é vazão FE, tá? O FE é alimentação e saída do tanque 1. A mesma coisa que vocês vão fazer para o tanque 2. Ó, FE, alimentação e saída do tanque 2. E, por último, do tanque 3. Alimentação, aqui, alimentação e saída do tanque 3. Aqui ele puxou lá do 0. Não tem isso aqui não tem problema, tá? Isso aqui, se aparecer, não tem problema. Na verdade, ele começa ali. Ok? Então, tá. Peguem o material que vocês têm esse material aqui, e daí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer vazão. Então, vão pegar mesma dinâmica. O que é que tu quer? Vazão de entrada, vai selecionar até o final. Ctrl, vazão de saída até o final. Ok? Fez isso. Agora, inserir gráfico. Ele deu um probleminha ali. Espera aí. Ctrl Z. Deleta. Na realidade, é FE versus tempo e FS versus tempo. Tá? Então, vamos fazer diferente. Vamos inserir melhor é fazer assim. Insere o gráfico. Daí ele vai ficar em branco aqui. Daí tu clica com o botão direito, selecionar dados, adicionar. Daí o primeiro vai ser, então, FE metros cúbicos por segundo. Certo? Ele está em fluxo, não é fluxo máximo. A gente está trabalhando aqui com a vazão.
Para mim ter o fluxo mássico, era só multiplicar pela massa específica, tá? No caso, não tem esse problema. Então, quem é o X aqui, né? O X vai ser o tempo. Então, o X a gente vai no tempo. Selecionou o tempo, ok. Quem é o Y? Bom, o Y vai ser o FE. Vai até o final. Ok. Então tá. Daí, esse é o FE. Agora, adicionar mais um. Agora o FS. FS também, metros cúbicos por segundo. Quem é o X? O X vai ser o tempo também. E o Y vai ser... Opa, o Y vai ser o FS. Aqui. Ok. Ok. Dá um okzinho aqui, ele já deu os gráficos aqui. Ok? Ah, agora vamos botar os nomezinhos bonitinhos, né? Daí tu vem aqui em layout rápido. Ó, a gente vai botar o título aqui, então é vazão tanque 1. Né? Aí tu vai botar aqui, o que é aqui? Que vai ser o F, né? Ou o F em metros cúbicos por segundo. E o eixo aqui vai ser T em segundos, certo? Então tá, então esse foi a primeira curva. Vocês vão fazer a mesma coisa para esse e a mesma coisa para esse, tá? Então o professor vai dar aí 12 minutinhos para vocês finalizar isso aí, ok? Então vamos lá, vai começar a cronometrar o tempo. Então, ó, finalizar gráficos, Excel. Material 12. 10 horas. Bom, o professor está aqui, qualquer coisa é só chamar. Tá, professor, no eixo X sempre o tempo, e no eixo Y o FE e o FS, é isso, né? Isso aí. Daí tu vai fazer para o tanque 1, para o tanque 2 e para o tanque 3.
Professor, Oi? posso compartilhar a tela aí? Não estou conseguindo. Pode compartilhar. Acho que tu tem que tirar a tua primeiro, senão não entra a minha. Não, mas eu não estou apresentando. Não, vamos ver então. Tela inteira. Isso. Vai apresentar agora, né? A tela inteira. Daí tu clica na tela inteira. Só que ele não libera o compartilhar para mim. Eu acho que porque tá gravando, não é? Não. Em princípio, vocês têm liberdade para isso. Ele não libera o compartilhar. Tu clicou ali, tá? Não deu. Sim. Vamos ver a outra opção, uma janela. Tenta compartilhar uma janela. Daí tu escolhe a janela que tu quer compartilhar. Clica na janela e compartilha. Deu, agora sim. Tá. Eu vou ali, ó, inserir gráficos. Uhum. Não, clica em outro ali. Clica no outro ali, do dispersão melhor. Em cima. Não, sai daí. Esse aqui. Esse aí. Vai no segundo. Tá. Aí. Tá. Daí eu vou ali. Clica com o botão direito, selecionar dados. Selecionar dados. Isso. Tá. Aí tu bota ali. O título? Não. Vai ali direto em adicionar ali embaixo. Tá. Adicionar. Isso. Agora sim, tu bota o título ali. Não, escreve. FE metro cúbico barra segundo. Agora vai em X. O X, clica ali, clica na flechinha ali. Aí, agora é o X, não, o X é o tempo, né? O X é o tempo. Isso, seleciona o tempo. Começa no 0, isso, puxa até lá embaixo. Não, mas tem que apagar o que tu escreveu antes. Não precisa. Entra, ele já apagou. Entra. Tá. Agora vai no outro. Tá dando erro, tá? Daí eu vou por debaixo agora aqui. Isso, vai no Y agora. Insere. Tá. Mas daí eu vou clicar na flecha aqui de novo. Clica na flechinha aquela ali do ladinho ali. Tá. Agora vai lá e seleciona. Em FE. Isso aí. Tá lá embaixo. Tá. Agora clica ali. Tá. Ó. Oi? Não, pera aí. Dá OK. Tá. OK. Aqui tu tá com um negócio escrito ali, ó. Dá OK de novo. Clica nessa flecha aqui, ó, onde está selecionado. Clica, tem uma flechinha ali, um up ali, ó. Em azul, em cima do OK. Tá, essa flechinha aqui. Clica aqui agora. Clica na flechinha. Apaga tudo isso aí. Opa, desculpa. Tá. Apaga tudo que está escrito. Tá. Tá, agora vai lá e seleciona o que eu te disse ali. O FE. Isso aí. O FE. Aí, vai até lá embaixo. Tá, é isso aí. Agora dá OK. Isso aí. Agora vai adicionar. Mesma coisa. É FS. Agora é FS. É que tu tá vendo que ele tá pré-selecionando um valor lá em Y. Aquilo aí tu tem que deletar. Isso aqui que tá errado, então. Mas isso aí tu deleta depois. Bom, tudo bem. Vai no Y, no X agora. Tá.
Agora não. Deixa. Vai no X. Deixa do jeito que estava antes. Tá. Cancela e Vamos. faço de novo. Cancela, insere. Isso. Deixa do jeito que está. Vai lá, escreve FS. Isso. Agora vai ali, adiciona o X. Clica aqui. Isso. O X é o tempo. Isso. Tem lá embaixo. Isso. Entra. Isso. Agora adiciona o Y. Só que adiciona o Y. Apaga o que está ali. Isso. Agora copia o Y. FS. Isso. Tem lá embaixo. Aí. Entra. Ok. Ok. Aqui em cima não vai nada, intervalo de tempo de gráfico, Não. nada. Ok. Ok. Agora olha o teu gráfico. É isso aí. Tá. Sim, Fechou. tá daí é que se tu quiser mudar o layout, vai ali no layout rápido ali, ó. À Não, esquerda. não, aqui é tranquilo. E clica Tá aqui bom, nesse então? primeiro. Tá, joia. Obrigadão. Ok, Belamar, sai daí. Aí, libera para nós aí. Tá. Libera a tela para nós aí. Ô, chefe. Calma aí que já vou sair. É só tu encerrar a tua apresentação ali, daí. Fechou. Show, campeão. Show. Isso aí, tá? Mas entendeu então, né? Bom, agora o que nós vamos fazer? Tá? Vocês agora então obtiveram os 3 gráficos, né? O que eu quero que vocês façam? Agora vocês vão fazer, então, tá? Os 3 em um. Então, estão vendo aqui a minha... deixa eu compartilhar a minha tela. Apresentar a tela. Agora, o que eu... Claro, daí agora vocês vão ter que buscar informações na outra tela. Tá? Então, agora vocês vão mostrar as 3 alimentações num só. Tá vendo? Ó? Tanque 1 entrando no tanque 2, entrando no tanque 3. Daí, como é que vocês vão fazer o gráfico? Da mesma forma. A única diferença é que aqui, quando vocês forem selecionar os dados, ó, quando o FE do tanque 1, vocês vão pegar onde as informações do FE do tanque 1. Tu vai pegar o X o X vai ser o mesmo, sempre, tá? O X, se tu pegar do tanque, tu vai pegar do tanque 1, tempo, e quem vai ser o Y? O Y tu vai pegar do tanque 1 também. Daí finalizou o 1, ok. O F do tanque 2, como é que tu vai fazer? Tu vai a mesma coisa, só que tu vai pegar do tanque 2. Quem é o F do tanque, o X do tanque 2? O tempo também, tá? E no caso, quem é o Y vai ser o FE. Ok? Bom, agora o tanque 3, mesma coisa, tu vai lá. Quem vai ser o X? O X vai ser o tempo do tanque 3, que no caso é o mesmo, né? Tempo para todos, né? E o Y vai ser o FE do tanque 3, ok? E daí tu vai obter este gráfico exatamente como está aqui, ó. Né? Vai ter FE do tanque 1, FE do tanque 2, que é o vermelho, e o FE do tanque 3, que é o azul. Daí vocês fazem isso aqui, né? Alinha os tanques, daí tu vai fazer para o FE, tu vai fazer para o FS, que é o Alt, certo? Vai fazer para os 3, ok? Então tá, vou dar mais 10 minutinhos para vocês fazerem aí. Vamos fazer FE e FS.
Melhor é vocês inserirem ali uma aba, tá? Inseram uma aba. E nessa aba inserida, vocês acrescentem, então, como o professor fez aqui, ó, né? Professor, não quer deixar a tua tela compartilhada para a gente ver o gráfico? Deixo sim, não tem problema. Só cuidem as cores, né? Para ficar bonitinho, né? Para te ver o tanque preto, o tanque vermelho, o tanque azul. Então, vocês vão fazer tanto pro in, o in eu chamo a entrada e o out a saída, tá? Então tá aí, ó. O F in e o F out. Que na realidade o que é? É o que vocês fizeram, só que tudo num gráfico só. Então aqui vai ser as vazões de alimentação e aqui vai ser as vazões de saída. Tudo num gráfico só.
Bueno, pessoal. Daí, conseguiram, então? O FE, o FE e o FS, né? Bom, agora, o que vai acontecer? Vocês viram aí como é que a gente faz em Excel, certo? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Tá? Agora, então, na sequência ali da nossa aula, né? Foi o que vocês fizeram aqui, ó. Vocês fizeram a execução dos gráficos, né? A gente trabalhou o tempo para que isso acontecesse. Agora, né? Daí a gente teve o primeiro gráfico da postagem, o segundo gráfico, o professor já deixou tudo no material para vocês terem acesso, tá? Aqui é com relação à altura dos tanques, tá? Desconsiderem esse risquinho que deu aqui, foi por causa que para tirar esse risco aqui, o que tu tem que fazer? Tu não pode selecionar junto essa parte aqui do gráfico. Se tu bota o T junto, dá esses riscos aí. Então, aqui, ó, editar, ó, selecionar dados, ó. O que eu fiz aqui, ó? Ó, tá. Olha aqui, ó. O X, eu deixei o T, então tu tem que tirar fora o T. Verifica, ok. E aqui o Y, ó, que é a altura, tu tem que tirar fora. Ó. Agora vai dar certinho. Agora, ó. Daí sai aquele risco ali, né? Porque, sei lá por quê. Não sei. Algumas loucuras que dá aí. Mas aqui tá certinho, tá? E a altura, da mesma forma, tá? Vamos lá. Selecionar dados. Vamos lá. Cabeção mesmo. Aqui. Altura. Dá um trabalhinho, né, pessoal? Um trabalhinho. Mas vocês já vão ver que, dependendo do software, isso pode facilitar. Que é o que nós vamos fazer com o Enzo, tá? Mas é importante, né? É importante esse exercício aí, a gente ter essa disponibilidade dentro da aula para a gente fazer isso. Obviamente que não vai ser uma vez fazendo que tu vai ter pleno, digamos assim, pleno conhecimento a respeito, né? Mas à medida que tu for exercitando, vai melhorando a tua performance, né? Ok, agora ficou bonito, ó. Vou mudar lá na apresentação o gráfico. Bom, se vocês perceberem lá o TDE que o professor colocou, tá? O TDE é para vocês postarem uma foto de vocês e o computador, só que trabalhando com o Enzo, tá? Então, já se preparem aí para bater uma foto, que o TDE que vocês vão ter que postar lá vai ser realizando esse exercício. Bom? Mas é no Enzo, não é no Excel. No Excel não precisa postar nada. Linda. Ó, bonito, 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 bonito. Bonito os nossos gráficos. Ficou bacana o visual das cores, né? Aqui, deixa eu... Vou inserir um slide a mais aqui, apresentando os 3 tanques juntos aqui, ó. Olha que bonito. Puxou, hein? Se puxou, pessoal. Né? Aí, ó. Então, vamos lá. Ó. Então, os 3 tanques, né? Lembrando, preto, vermelho, azul, preto, vermelho, azul, preto 1, vermelho
2, azul 3, preto 1, 2, 3, vazão de entrada. 1, 2, 3, vazão de saída. Alturas. 1, o primeiro aumenta, o segundo diminui, o terceiro aumenta. Agora, a pergunta, por que o primeiro aumenta? Porque a vazão de saída é menor que a de entrada. Por que o segundo diminui? Porque a vazão de saída é maior do que a vazão de entrada. Por que o terceiro aumenta? Porque a vazão de entrada é maior do que a vazão de saída, ok? Bom, agora, o que vocês vão fazer? Agora vocês vão entrar no Enzo, tá? E o Enzo, ele vai ter tutorial. Então, lá no tutorial, vocês só vão ter três tutoriais. Tá? Os tutoriais que vocês têm é tanque 1, tanque 2 e tanque 3. Mas é tritanque, né? Tritanque 1, tritanque 2, tritanque 3. Abram 3. Tá? Bom, eu vou explicar como é que funciona isso aqui, tá? Só para lembrá-los que esse sistema aqui do tritanque 3, ele é o sistema com válvula, tá? Então, o que eu quero dizer? Tá? Depois o professor vai ensinar para vocês fazer o Bernoulli, mas antes de vocês fazerem o Bernoulli, eu vou pedir para vocês... Aqui. Antes do Bernoulli, vocês vão fazer a simulação. Só um pouquinho que eu já vou... Aí o que acontece? O que a gente vai trabalhar depois para vocês fazerem a postagem já vai ser vocês fazendo o trabalho um pouquinho mais braçal. Então a gente parou aqui no Excel, tá? No Excel. Agora vocês vão entrar no Enzo. Então vocês vão abrir lá, ó, Tritanque 3, ok? Abriram? O pessoal conseguiu abrir? Conseguiu abrir? Só um pouquinho, senhor, eu tava sem internet agora que voltou. Tá ótimo. Tá, então entrem. Vamos lá, vou repetir. Entrem aqui, ó, no Enzo, pá, daí ele vai abrir o Enzo. Daí vai estar tudo assim, vai ter o ML, o sample, tutorial, bloco oriental ML. Daí você vai entrar no tutorial. Daí vocês vão ter o tritanque 1, tritanque 2 e o tritanque 3. Vocês abram o tritanque 3. Tá? Esse foi um material preparado por porque aqui quem construiu o Enzo foi o pessoal da URGS aqui. Entre eles, né, teve um professor que é o professor que a gente utiliza o material dele, né, na nossa aula de modelagem, aquele material de apresentação inicial que o professor disponibilizou para vocês. Deixa eu ver aqui o material 1, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui qual é que é o material do professor. É o material... Isso, que é do professor Sec, tá? Que é o material 2. Tá? O material 2 do professor Sec, que é o que dá essa disciplina e que orientou esse aluno, o Rafael Pellegrini, a criar esse software. É um software que teve... Depois, eu acredito que vocês já devam ter dado uma lida. Mas se não leram, é importante vocês lerem, tá? Porque
vai cair nos questionamentos, tá? Vai cair na prova, porque daí, que não eu falei para vocês vão ter uma avaliação agora prévia, tem o relatório que ficou para o dia 7, né? O relatório ficou para o dia 7/9, tá? E daí, no dia 12/9, vai ter um questionário, um pré, que vai valer 1,5 ponto. Vai ser uma prévia do que vai ser a prova, que vai ser no dia 26/9, tá? Então, será desse material que o professor disponibilizou para vocês, aqui, ó, material 1, material 2, material 4 e assim por diante, que a gente vai tirar as questões da prova. Então, esse material 4 é o manual do Enzo. Então, esse manual do Enzo, ele fala o que é, né, recurso da onde que saiu para a construção dele, né, ele dá uma simplificada no que é. Então, é importante vocês darem uma lida, tá? Então, esse Rafael foi um dos que, junto com o professor Sec, encabeçou esse projeto, foi um trabalho, né, de doutorado, acho, dele. Ele está em inglês, tá? Então, vocês são engenheiros, né? Engenheiro tem que saber ler inglês. Não tem. Se vocês quiserem se desenvolver no mercado de trabalho, pessoal, tem que ter inglês. Não precisa ser fluente, mas tem que ter uma boa noção. Né? Que nem agora, a semana... Teve um trabalho aí que eu uma dessas disciplinas EAD que eu dei um material em espanhol, pessoal. Claro, tem como traduzir e tudo, mas é obrigatório, vocês obrigatoriamente têm que entender que em português tu vai achar, é limitado, né? E o que tem de mais atual, vamos pegar um exemplo, o pessoal que está estudando aí o coronavírus, pessoal, se tu quer um material atualizado, não vai ter em português, né? E hoje em dia tem muita facilidade, né? O próprio Google aí, ele te facilita muito, né? Em termos de tradução, né? Então, se o cara ficar com dúvida, vai consultando. Então, aqui fala, né, sobre o manual, daí conta um pouco da história aí. E tem outros materiais também na internet que vocês buscam, né? Mas foi uma verba federal para desenvolver esse software aí, tá? Bom, então voltando aqui, como é que funciona o Enzo, tá? Então, aqui vocês podem dar abrir, fechar, para poder aumentar, diminuir a tela. Aqui também aumenta, diminui, ó, diminui, aumenta. Para melhorar um pouquinho a interface, aqui tem como mexer também, aqui, né? Bom, então, quando a gente coloca esse símbolo aqui, ó, esse jogo da velha, a gente é texto, que está em verde fica na forma de texto, tá? Bom, o model, tá? O model é o que nós descrevemos, o modelo, né? Que é o modelo matemático, que é todas as informações que envolvem parâmetros, que envolvem variáveis e envolvem as equações, tá? E daí, então, model, a gente descreve isso e finaliza. E o flow sheet é como vai ocorrer, qual é a dinâmica do processo, tá? Então, aqui no flow sheet, ele vai te explicar como que vai ocorrer as transferências, as conectividades, né? E como que vai definir alguma propriedade específica, alguma condição inicial, né? O set é o quê? É o start, como é que vai se dar, e a definição de como isso vai ser avaliado em termos de tempo. Então, veja, aqui a gente define tempo, ó, eu quero tempo, uma avaliação de 0,1 horas, 0,1 horas, e num tempo, né, de máximo de 10 horas, certo?
onde a unidade aqui vai ser horas. Então, eu vou descrever um pouquinho. Como é que funciona o model aqui, tá? O model, então, ele vai dizer o seguinte, quais são os parâmetros? Bom, pi, né? O pi, o que é o pi? É o pi number, né? O valor default dele é 3.14, lembrando que aqui é um sistema, porque tu não tem, a gente não tem essa cultura, né? Isso aqui não saiu, não é, embora tenha sido feito por brasileiros, a tecnologia tu vai buscar em outras línguas, então a gente teve que adotar o sistema numérico americano. Então, é que nem calculadora, né? Quando tu pega a calculadora, a gente usa vírgula, mas eles definem como ponto, né? Então, assim, o nosso sistema métrico, vírgula, a gente apresenta como, tipo, 100,0 quer dizer 100, né? Para eles, 100.0 quer dizer 100, né? Então, a gente utiliza ponto para 1000, milhão, ou seja, a cada 3 zeros a gente bota um ponto, né? Ou a cada 3 casas. No caso, o sistema americano e o sistema da maior parte dos países anglo-saxônicos, eles utilizam o ponto como a vírgula para nós. Então, aqui, tu não pode botar vírgula, se botar vírgula dá erro, tá? Então, só para você entender, o pi, então, tu definiu o valor, né? Quem é o K? Como eu disse para vocês, aqui, esse sistema é um sistema de válvula, né? Então, nos tanques, ao invés de nós termos aqui, né, em vez de a gente ter o orifício, a gente tem a válvula, que foi a primeira coisa que a gente trabalhou na primeira aula, tá? Então, aqui, o DH, o que é? É o diâmetro, né? Ou seja, é um tanque cilíndrico. Então, voltando aqui, o diâmetro é o diâmetro daqui até aqui, é o diâmetro hidráulico, né? O A vai ser a área, né? A área do tanque. Então, lembrando lá do exercício que a gente fez da Petrobras, como é que a gente acha o volume? O volume não vai ser o diâmetro, desculpa, o volume não vai ser a área vezes a altura, então é por isso que a gente está tendo a determinação do diâmetro hidráulico e para a obtenção da área. Então, como é que a gente obtém a área? A área vai ser π vezes diâmetro hidráulico ao quadrado, né? Ou seja, a fórmula da área para um cilindro. E aqui só houve uma repetição da informação, né? Quais vão ser as variáveis? Bom, o nosso volume, né, ele vai variar, por quê? Porque as variáveis, para cada uma das variáveis, a gente vai precisar ter uma equação. Então, o volume, ou seja, o acumulado dentro do tanque, o líquido acumulado dentro do tanque, ele vai ser consequência da entrada e da saída, né? Então, em virtude disso, a gente tem aqui, que o volume vai ser uma variável, assim como o level. O level é a altura, tá? O level do tanque é a altura, em metros, metros cúbicos, metro. E o fin out e o fin in, né, que é a alimentação de entrada e alimentação de saída. Então, o que nós temos aqui, a derivada. E aí que a gente vai começar a entender um pouquinho melhor. Quando a gente trabalha com Excel, nós temos aqui, se tu olhares, a gente define um intervalo de tempo, entre 0 e 1. Mas entre 0 e 1 existe um universo numérico, 0,1, 0,2. Entre 0,1 e 0,2 existe outro universo numérico, 0,11, né? Ou seja, 0,01, e assim sucessivamente. Então, esses números vão crescendo, né? E quando a gente trabalha com a derivada, né, a gente consegue ter, digamos assim, um maior número de amostragens, tu entende? Porque o modelo matemático, o que ele faz? Lembra do que vocês fizeram na aula passada? Que eu pedi para vocês obter o H teórico versus o H real.
né? O H real foi aquele que vocês obtiveram através da experiência. E vocês, então, estão utilizando fórmulas matemáticas para reproduzir o que vocês fizeram na prática, né? Então, não tem correlação nenhuma a prática de vocês com o modelo matemático. A prática foi só para comprovar matematicamente o que vocês estão fazendo. Agora, se o resultado da prática deu extremamente diferente do resultado modelado, ou tu pode estar com um problema no modelo, né? Ou na hora de coletar as informações práticas, tu não soube criar conectividade. Por exemplo, o teu tempo inicial lá, tu considerou X, e na hora da modelagem tu considera Y. Mas por quê? Porque tu não tá... Tu tá querendo ligar a uva com melancia. Não tem como, né? Então, esse tipo de correlação e conectividade tu tem que criar. Então, o que acontece? Então, para a gente achar a variável volume, eu vou ter que avaliar infinitesimalmente com relação à variação do tempo qual vai ser a entrada menos o que sai. O volume vai ser o acumulado. Bom, como é que eu vou avaliar o que sai? Bom, o que sai vai ser uma dependente do K da válvula e a raiz da altura, né? Que isso aí foi o que a gente trabalhou. Isso aqui, pessoal, que a gente está mostrando, tá? Foi o que nós trabalhamos na nossa primeira aula, que foi o primeiro modelo matemático que o professor apresentou para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Só que nós vamos ter o tanque 1, daí do tanque 1 vai ligar o tanque 2 e o tanque 3. E esse cada válvula, por quê? Por causa da válvula. Lembra quando a gente definiu o volume? Ó, olha aqui, ó. O volume, né? Aqui, ó, o acumulado, ó. Vazão de saída é o K da válvula vezes a raiz de H, que é o que está escrito aqui, ó. Tá? Vezes a raiz de H. E o volume do tanque, né? Lembrando que aqui é a equação de balanço de massa e o volume dado vai ser em função da altura, área vezes altura, né? Então, eu consigo, através de 3 equações, definir as 3 variáveis. Professor, tem 4 variáveis. Por quê? Porque essas duas aqui, ó, a gente encontra aqui, ó, né, através dessa equação, né? Então, por isso que aqui fecham 3 equações e 3 variáveis. Por quê? Porque F-in e F-out estão dentro da mesma equação. Então, são 4 variáveis, 3 equações, só que dessas 3, essa equação, né, associada com essa aqui, nos dá a entrega do comportamento. Bom, isso é um modelo. Isso aqui, então, é um modelo. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o comportamento dos meus tanques vão obedecer esse modelo, ok? Ou seja, o meu tanque modelado, ele é isso aqui. Ele vai ter diâmetro hidráulico, ele vai ter um K da válvula, ele vai ter uma área definida como a área de um cilindro, né? Ele vai ter as variáveis volume, altura, entrada e saída, tá? E para mim encontrar essas variáveis, eu vou usar essas equações. Ponto. Agora, como que o sistema vai funcionar? Bom, o sistema vai funcionar da seguinte forma. Quando eu digo feed, tá? O feed, ele é um dado real, ou seja, é uma informação de entrada. É como entra. É um valor de entrada. Eu vou definir esse valor de entrada, tá? Daí eu defino aqui, eu especifico o meu valor de entrada. Bom, o tanque 1, ele vai seguir o modelo de tanque simplificado, ó. Ou seja, o tanque 1, eu estou dizendo que ele vai ser esse modelo. O tanque 1 vai seguir aquele modelo. O tanque 2 vai seguir aquele modelo e o tanque 3 vai seguir aquele modelo. O briefing é como é que a gente vai chamar. Então, a gente vai chamar de first tank e assim por diante, tá?
Bom, a conectividade é como é que um tanque está ligado ao outro. Então, tu vai ter a alimentação que vai cair no tanque 1. A saída, veja bem, ó, o feed vai ser a entrada do tanque 1. A saída do tanque 1 vai ser a entrada do tanque 2. E a saída do tanque 2 vai ser a entrada do tanque 3. Certo? Bom, aqui é a altura inicial de cada tanque. Então, o primeiro tanque eu estou dizendo que vai ter 1 metro, o segundo 2 e assim sucessivamente. Isso aqui eu posso mudar. Vocês estão entendendo? Né? Veja, as unidades estão em metro, ó, tem compatibilidade. Tudo metro, hora. Cada válvula, que é o dado da válvula. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o cada válvula vai ser 8. Veja, eu disse que o diâmetro hidráulico é 2, ó, e o K de todas as válvulas é 4. Mas aqui eu quis criar algo diferente no tanque 2. Eu estou dizendo que o tanque 2 vai ter um K8, ó, ele é diferente do modelo, é o dobro do modelo, e o diâmetro hidráulico do tanque 2, 4, também é o dobro do diâmetro hidráulico do modelo. Então, se eu não colocasse esse 7, o que quer dizer isso? Que os tanques todos são iguais. Mas eu estou dizendo o seguinte, não, estou setando, presta atenção. 7 é o quê? É as informações complementares. Bom, e o meu sistema vai ser avaliado de 0,1 em 0,1 horas, ou seja, em torno de 6 a cada 6 minutos, durante 10 horas. Ok. Bom, isso, pessoal, é o que vocês vão fazer. Bom, agora, como que eu faço para que o modelo gire? Então, eu clico no tanquezinho aqui, ó, nesse sisteminha aqui, ó, tá vendo? E vocês estão vendo que acendeu uma flechinha aqui, ó, acendeu uma flechinha verde. Então, ó, run, o que quer dizer o run? Run é correr, ou seja, fazer o modelo girar. Então, quando eu clico em run, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar, ó, é que aqui, ó, ele vai começar a rodar. É que aqui foi do que eu fiz antes. Então, vamos começar a simulação. Começou a simulação. Bom, finalizou. Simulação do tritanque finalizado com sucesso em 0,19 segundos. Pessoal, o que quer dizer isso aqui? Ó? Que ele fez a avaliação do tempo. Olha só, ele começa lá em cima, ele inicia primeiro, ó, ele vê o número de variáveis, ele vê o número de equações, vê que tem uma a mais, só que uma tem uma especificação, então fecha, o grau de liberdade deu 0, né? Equações complementares 7, por quê? Porque é isso aqui, as equações essas, porque tu vai ter 3 tanques, né? E isso pode ir aumentando. O número de grau de liberdades, ó. Então, todas as informações do que foi feito, ó, e onde é que foi salvo os resultados, e aqui começa a definição dos tempos. Ó, e aí começa. E aí ele vai. Até que haja finalização do processo. Bom, uma vez rodado o sistema, nós podemos agora avaliar os resultados. Tá vendo aqui, ó, Tritanque 3. Então, ó, por exemplo, o que o professor estava pedindo para vocês? Eu pedi para vocês, claro, preste atenção, o que vocês trabalharam aqui era um tanque de orifício, tá bom? Então, o que eu estou mostrando para vocês ali no Enzo é um tanque com válvula, então os resultados vão ser diferentes, tá? Mas a gente já vai chegar nisso aqui. Então, para esse exercício do tutorial aqui, por exemplo, ó, eu quero avaliar como é que vai ser o FIN do tanque 1. Então, eu clico 2 vezes aqui, ó,
e ele vai me perguntar, quer que eu abra uma janela a janela, né, pode ser vista, né, criando, se eu manter nessa janela, eu posso avaliar o FIN sozinho. Ele está perguntando, quer isso? Sim. Tá? Então, ó, o FIN sozinho. Esse aqui, ó, eu vou clicar aqui em cima, editar, ó, e eu vou dizer que esse FIN aqui é de quem? É do tanque 1. Ok? Esse é do tanque 1. Agora, eu vou querer o FIN do tanque 2. Bom, como está aberto o gráfico, vejam, se eu volto aqui e eu clico aqui, ó, ele vai me perguntar se eu quero abrir uma nova janela. Eu vou dizer, não, eu não quero abrir uma nova janela. Por quê? Porque eu quero usar essa mesma janela. Então, eu clico aqui 2 vezes e ele entra aqui. Quem é o vermelho? Bom, mesma coisa. Propriedades. O vermelho aqui é o tanque 2. Ok. E, ó, o FIN do tanque 3, mesma coisa, ó. Então, veja aqui, pessoal, o azul, ó, tanque 3. O que acontece? Da mesma forma que a gente ficou aqui um tempão trabalhando para obter esses gráficos aqui, tu viu que forma ligeira que nós obtivemos aqui através do Enzo? Né? Então, ó, isso dá para fazer para todas as variáveis, tá? Então, cada vez, ó, por exemplo, se eu quiser o diâmetro hidráulico, eu vou clicando e ele vai inserindo, ó, né? Ele vai inserindo. Claro que ele é burro, tudo que tu mandar ele vai fazer, né? Ele vai te deixar uma confusão mental aqui, não é esse o nosso objetivo. Então, pergunto, vocês conseguiram aí explorar, ó, eu deixei ele louco, ó, eu dei tanta informação nele que ele fechou sozinho. Então, acontece, tá, pessoal? Então, não se preocupem se acontecer isso com o Enzo de vocês. Vou ter que abrir ele de novo aqui. Pergunta. Daí, conseguiram entender o funcionamento? Sim, senhor. Mais ou menos também. Mas assim, É muita coisa. Uhum. Digamos, a gente pega o tanque 3 ali do Enzo, né? Uhum. E faz o tutorial, né? Pega no tutorial. Pega o tutorial isso. E faz o run ali. Tu vai clicar no Tritank 3, daí ele vai abrir o modelo. Daí aqui, ó, nesse tanquezinho azul, tu vai clicar no maisinho, lá em cima, lá no Explorer, tu vai clicar aqui, e daí ele vai te pedir o run, ó. Tá, e daí depois disso, isso que eu não lembro, pra daí gente ir direto Daí tu deu o run, daí o que acontece? O run ele te diz o seguinte, ó, rodou, daí a gente viu que no console lá embaixo, ó, na informação aqui de baixo, ó, ele disse que a simulação foi um sucesso, ou seja, deu tudo certo. Daí tu, aqui, né, do lado dessa janelinha tem resultados, ó. Daí tu vai ali, resultado, tu abre no mais, e daí tem todas as informações dos tanques aqui, ó. Desde do pi, dos volumes, tudo que tiver X é variável, tudo que tiver P são constantes. Então, as variáveis são obtidas a partir das equações. Lembram das equações que eu mostrei para vocês aqui, ó? Dessas equações aqui, ó. As variáveis vão ser obtidas mediante a aplicação das equações. Então, a gente vai avaliar o volume em função da variação da altura pela área. O nível, a gente vai avaliar conforme o que entra e o que sai, que é uma consequência do balanço de massa, né? E o FIN e o FOUT. O FOUT é uma consequência da válvula e da altura do tanque, e o FIN, né, que vai ser uma informação que no primeiro tanque ele é constante. Por quê? Porque tu está definindo um feed.
que é que nem vocês fizeram na casa de vocês. A alimentação, vocês definiram ela como constante, ou não tinha alimentação, ou era constante. Agora, quando a gente larga um tanque no outro, essa informação começa a variar, tu entendeu? Por quê? Porque a saída do tanque 1 varia conforme a altura. Isso quer dizer que a entrada do tanque 2 vai variar conforme a saída do tanque 1. Então, é essas confusões aí, tá? Que o modelo tende a facilitar a nossa vida nesse sentido, tá? Então, vamos fazer um intervalinho e depois do intervalo a gente vai voltar com o desafio do TDE, tá bom? Então, voltamos. Tá bom.
Bom, pessoal, o seguinte, ó, o que eu vou fazer? Não vamos, eu não vou conturbar vocês já na primeira aula do Enzo, tá? Então, eu repensei aqui, tá? Então, eu vou parar a gravação.